Encorajamento. Esse é o tema da mensagem, uma palavra, O que é encorajamento? Será que nós precisamos de encorajamento, Eu preciso todos os dias, Me sentir renovado, encorajado, E aonde nós buscamos o encorajamento? Nós vamos falar um pouco sobre isso, Então, abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 8. Mas a mensagem está baseada especificamente no versículo número 8. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Até aqui, por enquanto, até o versículo 8. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita por volta do ano 57. E tanto 1ª quanto 2ª Coríntios são cartas que foram escritas com o propósito de corrigir distorções que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto em relação à doutrina e de corrigir também o comportamento dos irmãos daquela igreja. Então Paulo ele traz principalmente na primeira carta uma palavra muito severa em relação ao comportamento dos cristãos da igreja de Corinto, e a segunda carta já é uma carta mais instrutiva, mais corretiva na área doutrinária, E logo no início da segunda carta, nós vemos aqui Paulo expondo assim com toda transparência, uma situação que ele viveu ou estava vivendo. Aqui ele cita uma situação que ele viveu na Ásia, numa das suas passagens ou em alguma das suas viagens missionárias, a perseguição que ele sofreu a ponto quase de desesperar da própria vida. Paulo, ele sofre um momento terrível na vida dele. Se você já leu as várias cartas ou o livro de Atos inteiro, você vai ver quantas situações que Paulo sofreu. Espancamento, fustigado com varas, em naufrágios, perseguições de morte, queriam matar Paulo de todo jeito, Era um homem que sabia o que era passar por tribulação, o que era passar por dificuldades. Paulo era experimentado nessa área, de sofrimento, de tribulações, e ele vem falando logo no início dessa segunda carta a respeito disso. Ele fala da consolação que vem de Deus, a misericórdia, a consolação, mas ele deixa muito claro, muito transparente, através da vida dele, os sofrimentos que ele passava, e que também ele deixa claro que vocês também passarão, ou seja, nós também passaremos. Ele estava se dirigindo a cristãos aqui, Então ele diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos. A igreja, ela é participante do sofrimento, mas ela é também da consolação.
Ao mesmo tempo que nós, né, Igreja do Senhor Jesus, passamos por lutas, por tribulações, por sofrimentos na nossa vida, nós também recebemos de Deus a consolação, né? É isso que Paulo estava dizendo, né? E eu paro para pensar, amados, porque muitas vezes a gente reflete nessa situação, por que Deus permite, né, um servo, uma serva passar por sofrimento e tribulação? Por que Deus permitiu Paulo, né, um servo tão fiel, alguém que abriu mão da própria vida para se dedicar completamente ao Evangelho, passar por sofrimentos, né? Sabendo que Deus tem todo o poder, todo o controle debaixo da sua mão, eu fico pensando, não seria mais fácil Ele facilitar o caminho, Ele abrir as portas, Ele fazer com que Paulo tivesse toda a liberdade de pregar o Evangelho, não sofresse perseguições, não houvesse dificuldade no caminho dele? Não seria mais fácil, né? Por que o sofrimento, né? Por que essa situação de tribulação, de lutas que ele relata nessa carta e em outras cartas também? E aí a gente traz para a nossa vida, por que Deus também nos permite passar por tantas dificuldades, né? Afinal de contas, nós entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos Ele como Senhor e Salvador. Por que o nosso caminho não é facilitado, né? Na realidade, a gente vê que não é. Embora talvez algumas igrejas ou de alguns púlpitos, né, venha aquela mensagem, né, recebe a Cristo, vem para Cristo e sua vida vai mudar, vai prosperar, vai ser tudo um mar de rosas. Nós sabemos que não é assim. A prática de vida nos prova isso, né? Aliás, uns momentos mais difíceis que eu passei foi logo após a nossa conversão. Eu lembro quanto nós fomos provados naqueles primeiros anos, em lutas, em dificuldades de toda espécie. A gente chegou até a ouvir, mas você virou crente, e a sua vida como é que está, né? Os parentes não entendiam, né? Você foi para uma igreja evangélica, você se diz agora convertido, mas sua vida está mais difícil do que estava antes. Mas, amados, essa é uma realidade, né? Quando Paulo coloca de maneira clara para a igreja a respeito dos sofrimentos, ela é uma realidade que todos estão sujeitos, tanto o crente quanto o incrédulo, né? As lutas, as dificuldades, os problemas da vida, eles são para todos. As enfermidades, né? Nenhum de nós estamos livres de passar por essas situações, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações. E Paulo, sendo um servo tão fiel a Deus, ele passa por isso. E ele deixa claras as dificuldades que ele estava passando. Ele fala, olha, a igreja também passa por isso. Pedro, na sua carta, ele escreve a respeito dos sofrimentos que estavam acontecendo em toda a irmandade. Não era só para aquele grupo de cristãos ali. Toda a irmandade, todos os cristãos em toda parte estavam sofrendo lutas, dificuldades, e sofrem ainda hoje, né? Nós temos um privilégio de estar aqui no Ocidente, num país onde há liberdade, as nossas lutas são outras, né? Mas essa região onde o nosso irmão, o Eduardo e a Rosimara estão, ali quem é crente, né? Não tem ficar em cima do muro, né? Se você declarar a tua fé abertamente e publicamente ali, você corre risco de vida, né? No mínimo ser expulso daquele país. Mas muito provavelmente, se você declarar que você é cristão publicamente, no Irã, no Iraque, ou até mesmo na Turquia, você corre o risco de ser cercado na rua, espancado ou morto. Então essas lutas, elas estão acontecendo. Nós temos um privilégio a mais, né, por ter a liberdade, mas as nossas lutas também existem. Seja na área da saúde, seja na área do trabalho, seja dentro da família, em relacionamentos, em dificuldades. Nós temos lutas, nós passamos por situações de tribulação, de sofrimento, elas fazem parte e Deus tem um propósito nelas, né? Que muitas vezes não entendemos, mas há um propósito em todo o sofrimento que nós passamos na nossa vida, e nós sabemos disso, porque são nos momentos mais difíceis que a gente se aproxima e corre mais e busca a presença de Deus. São nos momentos em que nós estamos sendo provados que nós dedicamos mais tempo à oração, à comunhão, à adoração a Deus. É ou não é?
é uma realidade, amados, né? E o contrário também é verdade. Nós nos descuidamos quando as coisas estão indo bem, né? A gente relaxa, a gente descuida. Mas o versículo que eu quero focar aqui hoje é o versículo 8. Sendo Paulo quem ele foi. Ninguém vai questionar a fé de Paulo. Ninguém vai questionar a determinação de Paulo em servir a Cristo. Nós não vamos duvidar absolutamente, né, de quem Paulo era, de quem Paulo foi. E ele diz aqui no versículo 8 algo que nos chama a atenção. Ele diz primeiro que nós não devemos ignorar a natureza da tribulação. Quando nós estamos passando por uma tribulação, nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada, ignorar. Não tem problema nenhum. Não, tem problema sim. E esse problema tem que ser enfrentado, não pode ser ignorado. Nós precisamos levar em conta, precisamos levar a Cristo esse problema, levar a presença de Deus à nossa luta, não pode ser ignorada. Precisamos colocar diante do Senhor a nossa dificuldade, a nossa limitação, seja qual ela for, amados, né? Então não ignoreis, né? Paulo diz, não ignoreis a natureza da tribulação. E ele está se referindo àquilo que ele passou, juntamente com os seus companheiros de viagem, quando ele estava na Ásia. Nos sobreveio na Ásia, né? Agora olha só o que ele diz. Aquilo que ele passou chegou ao momento de ser acima da própria força, acima das nossas forças, né? Ele tinha passado por tamanha dificuldade, que chegou um momento em que ele falou, não aguento mais. Está além da minha capacidade de suportar. É isso que Paulo está dizendo. Acima das nossas forças. Seja lá com quem ele estava, não sei, o texto não diz aqui qual exatamente era a passagem, se foi o momento que ele estava com Barnabé, ou se ele estava com Silas ou com algum outro, mas ele estava passando por uma situação difícil de tal maneira que ele chega a dizer, foi acima das nossas forças. Será que nós já não passamos por um momento desses, amados, na nossa vida, de chegar e parar e falar para Deus, Senhor, até aqui eu consigo, daqui para frente não dá mais. Está acima da minha capacidade de suportar. Está acima da minha resistência física, da minha resistência emocional. Não dá mais, né? Paulo viveu esse momento, amados, sendo quem ele era, né? E ele chega ainda além disso, porque ele diz que ele desesperou até da própria vida. Desesperou da própria vida. Ele chegou um momento em que ele perdeu a esperança de que ele viveria. Chegou um momento em que Paulo falou, olha, nós vamos morrer. Não tem mais jeito, abro mão da própria vida. Eu não tenho mais esperança que eu vou viver mais um dia. Era esse o sentimento que estava no coração de Paulo. Desesperar é você perder a expectativa, perder a esperança. Ele fala em relação à própria vida. Que situação difícil. E a gente olha esse homem de fé, né, uma coluna de fé, como foi o apóstolo Paulo, dizer isso para a igreja. Ele expõe isso para a igreja, amados, ele não hesita em contar isso para a igreja. E há um propósito, né? Paulo expõe isso para a igreja naquele momento, dizendo que ele se desesperou até da própria vida, e essa informação, com certeza, ela teve um propósito, ela é útil para nós. Quando Paulo diz, eu, né, apóstolo de Cristo, né, eu estou acrescentando aqui algumas coisas, né, para a gente entender. Paulo, apóstolo de Cristo, né, determinado, valente, corajoso, não tinha medo de nada, enfrentava qualquer situação em qualquer cidade, ia para o meio dos judeus, pregava, ia para o meio dos gentios, pregava, sofria perseguição, continuava pregando, era espancado, continuava pregando, mas ele chegou no momento em que ele mostra a sua humanidade. Não dá mais. Chegamos no momento aqui que foi acima das nossas forças. E mais, eu não espero mais nada, estou esperando a morte. Me desesperei da própria vida. Isso aqui para nós é uma lição, né? Uma lição muito clara de que nós, né, não somos
imbatíveis. Não existe super crente, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? E nem o super-homem existe. Super-homem existe no filme, né? Mas não existe, amados. Nós temos que reconhecer que chega um momento em que nós temos que nos render à nossa limitação. Não quer ir além daquilo que você é capaz. Paulo chega aqui no momento em que ele diz, foi além das minhas forças. Não é vergonhoso admitir isso. O crente não precisa ter vergonha de dizer, eu não aguento mais. Não é murmurar, mas é chegar diante de Deus e dizer, eu não aguento mais. E quando a gente chega num momento desse, né, que não dá mais, quando o medo, quando a insegurança, quando as preocupações tomam conta da nossa mente, da nossa alma, quando a nossa alma fica atribulada, quando a gente perde a paz, né, o que a gente pode fazer, né? Imagina como está a situação das famílias lá na Ucrânia. Se coloque no lugar. Você despedir do teu filho, da tua esposa, ir para uma guerra insana, como toda guerra é, sem saber se vai voltar. Aquela cena da criança se despedindo do pai. O menino de 12 anos que saiu de casa e foi para um outro país sozinho, na divisa. Imagina as mães, as mulheres. O desespero que deve bater, eles estão numa situação terrível. E boa parte daquela nação é cristã. Chega um momento em que a gente tem que admitir, não dá mais, né? Bate o medo, bate a insegurança. Mas crente não pode sentir medo. Não. A nossa natureza humana sente sim. Tem momentos que a gente vai sentir medo sim. E não é aquele medo, não é algo gerado por dúvida ou por incredulidade, por duvidar de Deus, não. É um medo, é uma insegurança da nossa natureza humana. Não há como evitar, né? Quantas vezes nós sentimos medos durante esse período de pandemia de ter que chegar um momento em que fala, não, precisa internar. E a hora que você vai internar, precisa entubar. Imagina o medo que dá. Não sei se vou voltar, né? Tem que despedir da família. Olha as situações que nós estamos sujeitos, nós que somos filhos de Deus. E será que Deus não estava vendo Paulo sofrer tudo aquilo? É óbvio, amados, que Deus está vendo tudo isso. Deus, Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe do nosso sofrimento, Ele sabe a nossa dor, Ele é capaz de contar as nossas lágrimas, Ele está presente em todo momento, inclusive nos piores, onde às vezes a gente não vê a presença dEle, porque nos momentos de grande tribulação, parece que cai uma cegueira nos nossos olhos, né? A gente não consegue nem fazer uma oração consciente, racional, quando a gente está desesperado. Eu lembro um dia que eu fui parar no hospital com uma crise de pressão alta, eu não conseguia orar. Eu queria falar um monte de coisa, minha oração era uma oração irracional, né? Porque eu estava desesperado. Naquele momento, a mente saiu fora do controle, acabou o domínio próprio, né? Paulo experimentou isso, né? E qual é a solução quando a gente chega num momento desse? O que a gente pode fazer? Quando chega nesse ponto, né? O que fazer quando a nossa própria fé vacila, né? O que fazer quando a gente perde esse domínio próprio, né? Não ignore a natureza da tribulação. O próprio Paulo responde para a gente no versículo seguinte, que eu não li, o versículo 9. Olha aí na sua Bíblia com atenção. Logo depois que Paulo diz no versículo 8, que foi acima das próprias forças, a ponto de desesperar-se da própria vida, ele diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém, igreja? Paulo foi aquele que disse que eu morri para mim mesmo, né? Já estou crucificado com Cristo, né? Ele tinha esse sentimento no coração, mas ele também diz, olha,
Por mim era melhor que eu morresse, eu fosse logo para a glória, mas ainda quero continuar, né, pregando, né, para o bem, levando o evangelho, né? Ele tinha consciência de que a vida tem um final, nós também temos, ou temos que ter a consciência que a gente não vai viver para sempre, mas temos que ter a segurança que Paulo tinha quando ele diz, olha, ainda que eu me considere morto, né, já tive a sentença de morte, eu me considero morto, né, para que eu não confie em mim mesmo, e sim no Deus que ressuscita mortos. Olha que jogo de palavra que ele fala. Eu já me considero morto, mas eu confio num Deus que ressuscita morto. E no domingo passado, o presbítero Ivan falou sobre quando Jesus ressuscitou o filho daquela viúva de Naim, né? Nós cremos nesse Deus, amados, no Deus que ressuscita mortos. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Pedro teve uma experiência, em nome de Cristo, de ressuscitar Dorcas. O próprio Paulo teve uma experiência, também através de Cristo, de ressuscitar Eutico, né, aquele que caiu da janela, né? Então, o Deus que nós cremos tem poder para ressuscitar mortos. O que isso significa para nós, né? Não literalmente, eu vou morrer e de repente Deus vai me ressuscitar, vou levantar do caixão. Não isso literalmente. Mas imagina uma situação que você já desconsiderou ela, que você acha não tem mais jeito. O Deus que ressuscita mortos, Ele pode cuidar de qualquer situação da nossa vida. Até daquela que a gente acha que não tem mais jeito. Então por isso que a mensagem dessa noite é encorajamento, né? Porque mesmo em meio às piores situações, nós encontramos coragem, confiando no Deus que ressuscita mortos, no Deus que tem poder de vida, no Deus que pode reverter qualquer situação, por mais impossível que ela pareça aos nossos olhos. Se estiver dentro do propósito dEle, é claro, né? Há situações que a gente vai orar e elas vão ser respondidas com não, né? Não estava no propósito de Deus, né? Embora eu tenha orado, chorado e pedido, né, nós temos que compreender também a soberania de Deus. Mas aqui, amados, no foco para nós hoje, nós precisamos olhar isso. Encorajamento. Encorajamento na confiança do Deus que ressuscita mortos. Paulo faz aqui uma distinção muito clara, para que nós não confiemos, para que não confiemos em nós, né? Para que a gente não confie em nós mesmos. Muitas vezes a gente coloca confiança naquilo que a gente pode fazer. Eu vou resolver do meu jeito. Eu dou um jeito nisso. Está demorando demais, né? Estou orando, Deus ainda não resolveu. Eu vou resolver do meu jeito. Isso é confiar em si próprio, né? Nós não devemos confiar em nós próprios, né? Nós devemos confiar em Deus, né? Logicamente, nós vivemos de uma maneira prudente, procuramos viver dentro dos princípios que Deus estabeleceu, mas a nossa confiança tem que estar nele. A nossa confiança não pode depender daquilo que eu posso fazer, o que eu vou fazer para resolver. Tá bom, o que está ao teu alcance você faz. Os recursos que Deus entregou, você usa. Por exemplo, a questão de enfermidade, nós não dispensamos de forma alguma os recursos da medicina. Só um crente ignorante, né, pode dizer assim, eu não vou fazer nenhum tratamento médico, porque a medicina é um benefício que Deus deixou. Não, eu não vou fazer nada e Deus vai me curar. Só se Ele falou realmente no teu coração que Ele vai te curar. Mas os recursos são para a gente usar, amados, né? Eu já ouvi algumas histórias absurdas, né, de alguns pastores, né, bispo ou pastora, muito renomada, muito conhecido, que quando precisou de uma internação, foi se internar escondido no Sírio-Libanês em São Paulo, né? Não queria que fosse identificado, para a igreja não saber que o seu líder estava doente e precisou ser internado. Isso é querer ser super crente. É querer ser um super-homem da fé, e não existe isso, né? Então, quando nós chegarmos aí num momento como Paulo chegou, né, de desesperar até da própria vida, o que nós temos que fazer é chegar diante de Deus, confiar no Deus
que ressuscita mortos, e dizer para Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu entrego, eu não vou procurar mais fazer do meu jeito, eu vou me render completamente àquilo que o Senhor está dando, aquilo que o Senhor está mostrando, aquilo que o Senhor está fazendo. A minha confiança está no Senhor. Se o Senhor quer usar o médico, o Senhor usa. Se o Senhor quer fazer direto, o Senhor faz. Citando uma área de saúde, mas em qualquer área da nossa vida, amados, né? A gente tem aprendido a viver dessa forma, né? Quando a gente enfrenta uma enfermidade que não há recurso médico, e você chega nesse ponto, né? Fala: Senhor, está totalmente nas tuas mãos, né? Uma vez conversando com a Lari, a gente estava falando sobre isso. Ele falou: a última expectativa que tinha, o único lugar onde podia apoiar a ponta do pé, não tem mais. Agora, só Deus, né? E não tem nada melhor do que só Deus. Com a minha filha, a gente tem conversado isso. A gente não esperava ter que passar por um tratamento desse, mas não tem nada melhor do que só Deus. Quando é só Deus, né? E aí é você se colocar completamente numa atitude de fé, que é o que Paulo diz aqui. Quando ele diz claramente: eu já me considero sentenciado para a morte. Se Deus quiser levar, Ele vai levar. Eu me considero sentenciado para a morte. E isso, amados, né? Até para quem está 100% de saúde. A pessoa pode estar 100% de saúde e de repente vem sentenciado para a morte. Por isso que tem que estar preparado, né? Voltando novamente para a posição, para o posicionamento, para a postura de Paulo aqui, né? Sim, contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Aí sim, esse é o Paulo, né? E esse deve ser também o sentimento, a atitude do nosso coração diante das maiores dificuldades que a gente vem enfrentar. É isso que tem que nos encorajar. A esperança, a confiança completa em Deus. A rendição completa em Deus. Porque Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Hebreus capítulo 4, versículo 15, se referindo a Jesus como sumo sacerdote, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque Jesus, ele passou por todas as fraquezas da limitação da natureza humana, exceto o pecado, mas ele sofreu tudo que a carne podia sofrer de dor, de sofrimento, de humilhação. Então o nosso sumo sacerdote, ele já experimentou tudo isso e muito mais, e ele se compadece das nossas fraquezas. Então nós temos aonde recostar a nossa cabeça, né? Nós podemos fazer como João fez com Jesus, né? Colocou a cabeça no peito de Jesus, né? Nós temos aonde depositar a nossa fé, a nossa confiança. E o mesmo Paulo, né? O mesmo Paulo que escreveu isso no começo da carta, ele escreve na mesma carta, no capítulo 4, de 8 a 9. Na mesma carta, para a mesma igreja. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos, né? A gente olha Paulo, né, falando isso agora, né? Passando por tudo isso, mas ele diz: olha, eu fui atribulado, né? Eu fui atribulado, mas não angustiado, né? A palavra angústia aqui, talvez Paulo estava se referindo a alguma situação muito além do termo angústia que nós conhecemos, né? Perplexos, quando você fica sem entender, né? Abismado, né? Mas não desanimado. Mas às vezes a gente fica desanimado também, né?
mas a palavra aqui é um desânimo a ponto de não conseguir levantar mais, né? Quando esvaiu todo o ânimo, toda a disposição. Perseguidos, foi muito perseguido, mas nunca sozinho, nunca foi desamparado, né? E abatidos, mas não destruído. E se você teve o privilégio de assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que narra o finalzinho da vida dele, de uma maneira muito real, muito interessante, se você não assistiu, você vai ver ali um homem já idoso, consciente, completamente entregue a Cristo. E sabendo que os seus dias estavam muito próximos de se cumprir, preparado para passar pela morte, né, para enfrentar a morte, né? E todos esses momentos de luta, de tribulações, tudo isso que a gente passa na nossa vida, eu vejo que é uma preparação para a gente enfrentar o momento da nossa promoção, né? Porque a parte mais difícil da vida é enfrentar a morte. Por isso que a gente tem que ter a consciência que Cristo já venceu a morte. E que depois dela tem algo que nós sequer conseguimos imaginar. Nenhum olho viu, né? Nenhum ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano que o Senhor tem preparado para nós. Então, amados, a gente termina essa mensagem, né, trazendo a nós essa consciência, né, de que sombra e água fresca ninguém tem, né? Luta e dificuldade todos nós temos, né? Mas nós temos uma confiança no Deus que ressuscita mortos e temos uma expectativa que só esse Deus pode nos dar, que é a vida eterna, que é a nossa glorificação, quando nós vamos desfrutar a eternidade na glória, na presença de Deus, o que nós sequer podemos imaginar o que isso significa. Que a nossa esperança seja essa, como o próprio Paulo diz, né? Se a nossa esperança for só focada nesse mundo, nós somos os mais infelizes. Mas a nossa esperança, ela vai muito além dessa vida. Amém? Guarda isso no seu coração, né? Vamos viver da melhor maneira, mas guarde que a esperança que nós temos vai muito além do melhor que a gente possa viver nessa vida. E que a gente possa se encorajar com essas palavras, né? E com o exemplo, com o testemunho da vida do apóstolo Paulo. Amém? Vamos nos colocar em pé, vou convidar o Ministério de Música à frente. O que eu gosto demais na palavra de Deus, né, é que ela não nos ilude, né? A Bíblia, ela narra as fraquezas daqueles que foram servos de Deus. Ela não esconde as quedas, né? Não escondeu o grande tropeço na vida de Davi, mas ela também fala da grande misericórdia de Deus, do quanto Deus é perdoador, do quanto Deus é poderoso para restaurar, para mudar as circunstâncias. Ela não esconde os sofrimentos dos cristãos de forma alguma, mas ela também não esconde a revelação que nós temos, né, de uma vida eterna. A Bíblia deixa isso muito claro, né? Então a gente tem que olhar para todos os aspectos da palavra e descansar nessa palavra, nessa promessa que o nosso Deus nos deixou. Vamos orar e depois a gente adora com mais um cântico. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Dentro dessa mensagem, fala com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos nos colocar diante do Senhor, agora mediante a palavra que o Senhor nos trouxe. Reconhecemos, Pai, a nossa fraqueza, as nossas limitações. Quantas vezes nós tivemos vontade de jogar a toalha, de abandonar, mas nós não desistimos, Pai, nós não retrocedemos, porque todas as vezes em que nos sentimos abatidos ou desanimados, ou todas as vezes em que bateu esse medo ou a insegurança, às vezes em que nos sentimos desencorajados, nós também fomos fortalecidos
pela tua presença, pela tua palavra, pelas tuas promessas, pelo Deus que ressuscita mortos, pelo Deus que muda circunstâncias de vidas. O Senhor é esse Deus. Não há outro além de ti. Por isso, Pai, nós queremos nos aconchegar nessa segurança do teu cuidado. Queremos levantar a nossa cabeça, enfrentar o dia de amanhã, a semana, o mês, o tempo que o Senhor tem para nós, fortalecidos, encorajados pela tua palavra, pela tua presença. Perseguidos, mas jamais desamparados, nunca sozinhos. Nunca sozinhos. Em todo momento o Senhor se faz presente na nossa vida. E quanto mais difícil for o momento, maior é a revelação da tua presença. Obrigado, Pai. Eu oro por mim, eu oro pela tua igreja, para que cada irmão, cada irmã sinta-se fortalecido pelo poder do teu Espírito, encorajado para enfrentar as lutas, para fazer o que precisa ser feito, para levantar a cabeça, para ir de frente, para seguir adiante, para confiar e crer que a nossa vida está nas tuas mãos. E assim nós prosseguimos para o alvo, para o objetivo maior. Um dia estarmos na tua presença, na eternidade, na glória com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.